Olá, telespectadores do Liceu Magno, no último jornal em português. Notícias em destaque. Riqueza escondida no mar de Timor-Leste abre caminho para novas áreas protegidas. Notícia internacional: Zelensky, oleoduto Brudba pode ser reparado, mas preferia não o fazer. Telespectadores, iniciamos com as notícias. O presidente da República, José Ramos Horta, afirmou que a malnutrição em Timor-Leste continua a ser um grande desafio e defendeu a necessidade de reforçar o combate a este problema. O presidente da República, José Ramos Horta, manifestou preocupação com o número elevado de casos de malnutrição no país durante o discurso proferido na cerimônia de içar da bandeira no âmbito das comemorações do Dia dos Veteranos. Ramos Horta desafiou o governo a promover uma luta firme e estruturada contra a pobreza multidimensional, a malnutrição, o nanismo e a insegurança alimentar. O Nobel da Paz apelou ainda ao governo e à população para que reforcem a soberania alimentar, promovam a diversificação econômica e incentivem o empreendedorismo interno, de forma a garantir a disponibilidade de alimentos suficientes para a população. Por outro lado, o presidente da Fundação da Clínica Bairro Pité, Inácio dos Santos, relatou que em janeiro deste ano a clínica registrou 157 crianças com malnutrição, das quais 97 raparigas e 60 rapazes. Já no mês de fevereiro foram registrados 97 casos de malnutrição, entre os quais 61 raparigas e 36 rapazes que receberam atendimento médico na clínica. Betty Rebelo e Flávio Barros, RTTL. O general reformado das Forças de Defesa de Timor-Leste, Leriana Timor, partilhou as histórias da luta pela libertação com alunos do CAF de Tabesi. O assessor principal para os assuntos políticos da Presidência da República, general reformado Lere Anan Timor, visitou esta sexta-feira o Centro de Aprendizagem e Formação Escolar de Tabesi, onde contou a história da luta pela libertação de Timor-Leste aos alunos e professores do estabelecimento de ensino. Lere Anan Timor afirmou que a partilha da história nacional com os alunos é fundamental para construir a identidade cultural, reforçar a cidadania e transmitir memórias coletivas às futuras gerações. Foi um orgulho, né? Uma honra para mim estar hoje aqui na escola CAF. É uma alegria também porque é a primeira vez que faço uma intervenção durante 1 hora ou 2 horas de tempo. O português, às vezes, é um português, é uma mistura, tétum com português, mas compreende-se. Primeiro, os mais jovens, que ainda não estão na idade da política, compreendem menos. Usar a linguagem deles para eles compreenderem. Se não usarmos a linguagem, eles não compreendem. Mas a última sessão, onde tive contatos já com idade, 17 anos em diante, eles já compreendem alguma coisa. Esta última, eles apresentaram questões, dúvidas, muito importantes, porque a idade é de curiosidade. Com essa idade eles querem saber tudo. E eu expliquei, porque, como disse, é uma honra, é um orgulho para mim estar hoje. E eu prefiro estar sempre neste ambiente, no meio da juventude, porque eles são futura geração, futura liderança, futura nação. Futura nação está nas mãos deles. Por isso que é importante nós deixarmos alguma coisa de bom para eles. O coordenador do CAF de Tabesi, Justino Ximenes, destacou que a escola é um espaço para aprendizagem da história, não apenas através dos livros, mas também através dos autores que permanecem vivos e podem partilhar experiências diretamente com os alunos. Pronto,
Esta atividade é a continuação da comemoração do Dia dos Veteranos, dia 3 de março, em que nós convidamos, a escola convida um autor vivo que lutou 24 anos para a libertação do país. E o objetivo desta visita é para partilhar a história a história sobre a luta pela libertação e também para partilhar aos alunos, a toda a comunidade escolar sobre a importância do Dia dos Veteranos, do dia 3 de março. A aluna Orina Gailoso manifestou-se satisfeita por ter aprendido com a experiência do general reformado sobre a luta pela independência do país. Eu, como uma aluna, sinto muito contente porque o senhor general veio cá dar tempo a nós e a dar palestra, e assim o senhor já está a esclarecer as dúvidas que nestes tempos temos dúvidas, e o senhor agora já está esclarecendo sobre 3 de março, o Dia dos Veteranos. Sim, a história de Timor-Leste, sim. Nós conseguimos compreender as coisas que nós não compreendemos, e porque nós aqui estamos numa sala e perguntamos diretamente ao senhor e o senhor esclarece logo as nossas dúvidas. Recorde-se que o Ministério da Educação de Timor-Leste, em colaboração com o Centro Nacional SEGA, com a Agência Internacional da Cooperação da Coreia do Sul, COICA, planeia incluir a história da luta pela independência do país no currículo nacional. Verônica Barros e Arsênio Soares, RTTL. O Ministério do Conselho dos Combatentes da Libertação Nacional desmentiu as informações que circulam publicamente sobre alegadas execuções de restos mortais por parte de algumas famílias no Jardim dos Heróis de Metinaro. Recentemente circularam informações de que algumas famílias teriam exumado restos mortais no Jardim dos Heróis de Metinaro. Perante esta situação, o diretor nacional de gestão do Programa de História e Pesquisa, João Manuel Tavares, afirmou esta quarta-feira que essa informação é falsa. João Tavares acrescentou que o governo não autoriza que se retirem os restos mortais, uma vez que estes já foram entregues ao Estado. O ministro dos Combatentes da Libertação Nacional, Gilda Costa Sarmento Ansoro, afirmou que o Ministério não autoriza os familiares a usarem pedras como símbolo para substituir ou trocar os ossos de veteranos falecidos. Segundo Ansoro, caso surjam reclamações de cidadãos relativas a restos mortais ali sepultados, que pessoas que não tenham contribuído para a independência de Timor-Leste, esses restos mortais poderão ser retirados do local. Contudo, o governante garantiu que, até ao momento, não foi apresentada nenhuma reclamação sobre o Estatuto dos Veteranos Falecidos e Enterrados em Metinaro. Arminda Carvalho e Cidália Dotel, RTTL. Uma nova investigação da Conservation International identificou cerca de 13 mil hectares de áreas marinhas com elevado valor ecológico nos municípios de Manatuto e Bobanaro. Os resultados podem abrir caminho para a criação de novas áreas marinhas protegidas. Uma investigação conduzida por timorenses está a revelar a riqueza da biodiversidade marinha em 2 regiões do país. O estudo realizado entre Lamsana e Inurhito identificou cerca de 13 mil hectares de cobertura marinha com elevado valor ecológico. O resultado foi apresentado durante um seminário nacional intitulado From Data to Action, a 6 de março deste ano em Timor Plaza, Dili. A pesquisa foi desenvolvida no âmbito do projeto Samacor, financiada pelo governo da Alemanha e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Pescas, e poderá servir de base para a criação de novas áreas marinhas protegidas em Timor-Leste. É preciso destacar que os investigadores são timorenses. Para mim é um orgulho porque durante muito tempo gastamos muito dinheiro para trazer investigadores estrangeiros.
Os timorenses também podem fazer investigação e este é passo importante para o nosso país. O estudo foi realizado nos municípios de Manatuto e Bobonaro. Segundo os investigadores, estas áreas possuem grande potencial ecológico, dada a riquíssima biodiversidade marinha, com recifes de coral, peixes e outras espécies marinhas, como tartarugas, baleias e golfinhos. Temos espécies marinhas que às vezes estão entre as melhores do mundo. Devemos orgulhar-nos disso como timorense, mas se não protegermos estas áreas agora, no futuro algumas dessas espécies poderão desaparecer. Além da conservação da biodiversidade, os especialistas defendem que o mar pode tornar-se uma alternativa importante para a economia do país, através do turismo marinho e da diversificação das fontes de rendimento. Por sua vez, Domingos dos Santos, secretário de Estado das Pescas, afirmou que o desenvolvimento econômico de Timor-Leste deverá passar também por um maior aproveitamento do mar. No entanto, sublinhou que para atingir esta meta, o caminho deve ser feito lado a lado, com a proteção do meio ambiente. Por exemplo, atividades de pesca, aquacultura, exploração das riquezas marinhas, transporte marítimo e turismo marinho também serão prioridades. Para garantir a sustentabilidade dos recursos biológicos, aquáticos e dos recursos pesqueiros, é necessário conservar e proteger áreas importantes, como os ecossistemas costeiros e marinhos, para assegurarmos a sustentabilidade destes recursos. Os investigadores alertam ainda para o facto de os recifes de coral enfrentarem várias ameaças, desde a pesca destrutiva até a poluição e aos sedimentos arrastados pelas ribeiras, exigindo uma ação conjunta entre governo, comunidades e organizações para proteger os recursos marinhos do país. No terreno, a comunidade também participa nos esforços de conservação. No suco Aidabalete, no posto administrativo de Atabai, a implementação do Tarabando tem ajudado a reforçar a proteção das áreas marinhas. No início, em 2021, muitas pessoas ainda não compreendiam o objetivo do Tarabando, mas com o tempo sensibilizamos a comunidade e agora as regras estão a ser respeitadas. Quem viola as normas é chamado e pode receber sanções. Os investigadores apelam ainda à participação dos jovens estudantes nas atividades científicas e de conservação, defendendo de conhecer os recursos do mar é essencial para garantir a sua proteção e o futuro sustentável de Timor-Leste. Nico Espírito Santo, RTTL. 21 pessoas afetadas por fenômenos naturais em Waikuse receberam apoio de emergência constituído por alimentos de bens não alimentares essenciais. O comandante operacional da Autoridade de Proteção Civil da Raioa, João da Silva Sila, informou que entre o início de fevereiro e o mês de março foram registradas 21 vítimas de desastres naturais na região. Segundo o comandante, os eventos climáticos ocorridos na Raioa incluem ventos fortes que destruíram 12 casas, 4 habitações inundadas, 3 incêndios e 2 casos de erosão. As vítimas afetadas receberam apoio de emergência, incluindo alimentos e outros bens essenciais não alimentares. Começamos hoje a alertar a comunidade para se afastar de áreas de risco de desastres naturais, como as zonas costeiras, entre outras. Entretanto, uma das vítimas, Marius Agostinho Abi, residente na aldeia de Baki, Suco Naimeco, explicou que a sua casa foi atingida por ventos fortes, causando danos no telhado e em vários bens no interior da habitação. Espero que a APC recolha os dados necessários para conceder apoio à recuperação e ajudar na reconstrução da casa. No entanto, já recebi o pacote de apoio de emergência. A Autoridade de Proteção Civil da Raioa informou que o estoque de pacotes de emergência é suficiente para responder a eventuais fenômenos naturais em Waikuse.
Exídio Nono, RTTL. A Escola Secundária Geral Bebo no Suco de Lela Ufe, localizada na sub-região de Nitibe, encontra-se encerrada devido à falta de professores e de equipamentos escolares. A escola foi construída durante o 8º governo constitucional com financiamento do Orçamento Geral do Estado. No entanto, até ao momento, não houve qualquer atividade escolar. Moisés Beno, chefe aldeia Bebo, chamou a atenção do governo para a necessidade de colocar docentes e mobiliário escolar na nova infraestrutura, salientando que o Estado já investiu um montante significativo na sua construção. Não compreendo por que razão, até agora, ainda não foram colocados professores nem mobiliário escolar. Parece que a construção foi feita apenas para depois ser abandonada. Perante esta situação, o diretor regional da Educação e dos Assuntos Sociais, Vincêncio Cono, explicou que a direção regional está a coordenar com a Igreja a possibilidade de a escola seja gerida por uma instituição religiosa. Estamos a comunicar com a Igreja. Neste caso, não se trata de uma entrega formal da escola, pois sabemos que não temos recursos humanos suficientes para ensinar os alunos, sobretudo tendo em conta que já existem 2 escolas secundárias gerais nesta zona. A construção do edifício da Escola Secundária Geral de Bebo teve início em outubro de 2023 e foi concluída em outubro de 2024, com um orçamento de cerca de $118 mil americanos. No entanto, até ao momento, a infraestrutura ainda não está a ser utilizada para o processo de ensino-aprendizagem. O novo edifício escolar dispõe de 5 salas de aula destinadas aos alunos, além de uma sala para professores e instalações sanitárias, estruturas consideradas essenciais para apoiar as atividades educativas. Orlando Oki, RTTL. O presidente da República de Timor-Leste, José Hermes Horta, realizou uma visita oficial à Europa com passagens por Genebra, na Suíça, e Paris, em França. A deslocação reafirma a política externa timorense de reforço das parcerias internacionais e de mobilização de investimento para o desenvolvimento nacional. A visita enquadra-se nas competências constitucionais do chefe de Estado, previstas no artigo 87º da Constituição, no domínio nas relações internacionais. Em coordenação com o governo, o presidente acompanha o processo de negociação e consolidação de acordos internacionais, incluindo nas áreas da defesa e segurança. Em Genebra, o chefe de Estado interveio no segmento de alto nível do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, realizado no histórico Palais des Nations. No seu discurso, reafirmou o compromisso firme de Timor-Leste com a promoção e proteção dos direitos humanos, a cooperação multilateral e a solidariedade internacional. Perante representantes de mais de 150 países, a voz do Sudoeste Asiático foi ouvida na sala. A mensagem timorense destacou a experiência de um povo que sofreu com o conflito, mas que escolheu a reconciliação como caminho, rejeitando o ódio e optando pelo perdão. O presidente sublinhou que a defesa dos direitos humanos em Timor-Leste não é apenas um princípio consagrado na Constituição da República Democrática de Timor-Leste, nem mera retórica em fóruns internacionais, mas parte integrante do caráter do povo timorense. Para nós, em Timor-Leste, os direitos humanos não são um princípio abstrato, nem um compromisso retórico. Estão profundamente enraizados no nosso caráter. Foi a nossa profunda convicção na dignidade humana que nos permitiu, durante a luta pela independência, reconhecer a humanidade dos nossos adversários, compreendendo que também eram vítimas de um sistema que lhes negava direitos.
No domínio da solidariedade internacional, o chefe de Estado apelou às instituições financeiras globais, incluindo o Banco Mundial, para evitarem a imposição de juros considerados excessivos aos países mais frágeis. O peso da dívida pública impede investimentos essenciais na educação, saúde, infraestruturas e proteção social, perpetuando ciclos de vulnerabilidade. O Prêmio Nobel da Paz defendeu ainda que viver num ambiente saudável e ter acesso a infraestruturas básicas de qualidade são direitos fundamentais. Salientou, para o efeito, a responsabilidade dos governantes na gestão transparente dos recursos públicos, alertando que a corrupção compromete o benefício pleno das riquezas nacionais pelos cidadãos. Sem limites conduz à corrupção, à violência, à injustiça. Os direitos humanos funcionam como salvaguarda contra estes riscos, permitindo que as pessoas prosperem, inovem e investam num ambiente de previsibilidade e confiança. No seu discurso, recordando o passado de ocupação e sofrimento, o presidente reiterou que, apesar das violações sofridas, Timor-Leste optou pela reconciliação com o antigo Estado invasor, privilegiando o diálogo entre vítimas e responsáveis. A reconciliação, destacou, não significa negar responsabilidades, mas perdoar o passado e construir o futuro. Nesse sentido, apelou ao fim dos conflitos armados em várias partes do mundo, referindo os casos da Ucrânia e do Myanmar e defendendo que mulheres e crianças não devem continuar a ser vítimas da guerra. Uma vez alcançada a independência, estivemos preparados para estender a mão de reconciliação aos inimigos. Uso esta palavra inimigos, entre aspas, porque não gosto dela. A outra parte demonstrou elevado sentido de sabedoria e estadismo e aceitou a nossa mão estendida. Rejeitamos pressões para a criação de tribunais internacionais. Em vez de retribuição, optamos por curar as feridas da alma. O chefe de Estado destacou que os direitos humanos são universais e não dependem do estatuto social ou do gênero. Timor-Leste tem vindo a consolidar o seu enquadramento institucional para prevenir a violência baseada no gênero, promover a participação política das mulheres e assegurar o acesso equitativo à educação, à saúde e ao emprego. A aposta na educação foi apresentada como pilar central do desenvolvimento humano e da construção da paz, com a convicção de que o futuro do país depende de uma juventude instruída e saudável. O quadro institucional para prevenir a violência baseada no género, promover a participação política das mulheres e garantir acesso equitativo à educação, saúde e emprego. Investimos na educação como base do desenvolvimento humano e da construção da paz, consciente de que o futuro de Timor-Leste depende de uma juventude educada e saudável, plenamente integrada na vida social e econômica. Ainda em Genebra, o presidente reuniu-se com o diretor da Organização Mundial da Saúde, na sede da instituição. Durante o encontro, foram discutidas formas de reforçar o apoio internacional ao setor da saúde timorense. Timor-Leste manifestou interesse em consolidar parcerias para enfrentar desafios como a tuberculose e fortalecer o Sistema Nacional de Saúde, incluindo a mobilização de países parceiros e apoio técnico especializado. Temos de erradicar a tuberculose em Timor-Leste, pois quando se resistem números significativos da doença, o nosso destino turístico é prejudicado, porque muitos receiam visitar o país. No âmbito da visita de trabalho, o comandante supremo das Forças Armadas realizou também um encontro com o Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Turk,
com quem abordou a necessidade de garantir os direitos fundamentais num contexto global cada vez mais desafiante. Paralelamente, o Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Timor-Leste estabeleceu relações diplomáticas com o Quirguistão. O acordo foi formalizado pelo ministro timorense Bendito Freitas e pelo seu homólogo quirguês, abrindo caminho para a cooperação nas áreas da economia, agricultura, saúde e outros setores estratégicos. Temos de reforçar a nossa cooperação com os países da ASEAN, porque a preparação para a presidência da Cimeira da ASEAN, prevista para 2029, é muito importante. Da agenda na Suíça, a delegação timorense seguiu para Paris. A visita teve também um simbolismo especial. Anos atrás, o atual presidente esteve em França como ativista da causa timorense. Regressa agora como chefe de Estado de uma nação soberana. No Palácio do Eliseu, foi recebido pelo presidente francês Emmanuel Macron no encontro marcado por gestos de cordialidade e pela reafirmação da amizade bilateral. Durante as conversações, Timor-Leste apresentou as suas prioridades, nomeadamente a atração de investimento, o reforço da educação e o desenvolvimento de setores estratégicos. A França manifestou abertura para apoiar projetos de energia solar, nomeadamente em Manatuto, bem como o fortalecimento da agricultura. Uma empresa francesa e uma japonesa irão construir, numa primeira fase, um projeto de energia solar em Laleia, Manatuto, aguardando apenas a assinatura de documentos preparados pelo governo. O financiamento do projeto é assegurado pelas duas empresas. No caso de Timor-Leste, o executivo comprará apenas a energia produzida após a conclusão da obra. A cooperação entre os dois países não é recente. Um exemplo é o investimento do grupo francês Bolloré no porto da Baía de Tíber, uma infraestrutura estratégica para a economia timorense. Antes de deixar o Palácio do Eliseu, o presidente timorense convidou oficialmente Emmanuel Macron à visita a Timor-Leste para conhecer de perto o povo e as suas aspirações. A visita oficial à Suíça e à França encerra com a consolidação de compromissos políticos, diplomáticos e econômicos. Mais do que gestos protocolares, Timor-Leste regressa com perspectivas de cooperação reforçada e novas oportunidades de investimento. A mensagem deixada na Europa é clara. Timor-Leste procura parceiros, aposta na paz e na reconciliação e está determinado a transformar relações diplomáticas em desenvolvimento sustentável para o seu povo. Escos Vieira, RTTL. Telespectadores, prosseguimos agora com as notícias internacionais.